Bom, a gente vai falar sobre a narcose e o mal dos mergulhadores. A equipe é composta por Carla Louise e Sara Maria. Introdução. Conhecida por embriaguez das profundezas, a narcose ocorre quando, submetidos a altas pressões, o gás de nitrogênio se dissolve nos tecidos humanos e provoca um estado de embriaguez no indivíduo. Essa situação acontece com mergulhadores que adentram as profundezas do mar de maneira rápida. À medida que o indivíduo mergulha no mar e respira o ar comprimido do cilindro em profundidades progressivamente maiores, a pressão sobre esses gases aumenta. O ar tem aproximadamente 21% de oxigênio, O2, e 79% de nitrogênio, N2, a qualquer profundidade. O que acontece é que, com o aumento da profundidade, aumenta a pressão. Por exemplo, a 40 metros de profundidade, a pressão é de 5 atm. Respiramos 21% desses 5 atm de oxigênio, que é igual a 1,05 atm, e 79% de nitrogênio, que é igual a 3,65 atm. Normalmente, ao nível do mar, o gás de nitrogênio é inerte e inofensivo ao organismo humano. Contudo, passa a ter propriedades narcóticas quando ocorre o aumento da pressão. Quanto maior a pressão, maior o entorpecimento, ou seja, quanto mais profundo o mergulhador for, maior será a entorpecência. Acredita-se que essa narcose ocorre porque o nitrogênio começa a ser dissolvido nos tecidos do nosso corpo. Acumula-se na bainha de mielina, dificultando a passagem do impulso nervoso, deixando-o lento. Muitos mergulhadores acreditam erroneamente que a narcose se inicia a partir de 30 metros de profundidade. Porém, a partir do momento que o ser humano deixa a superfície, já começa a ser atingido pela narcose do nitrogênio. Os sintomas que são recorrentes são de euforia, raciocínio lento, perda da visão periférica, embriaguez, sensação de dormência nas extremidades como dedos, língua, lábios e alucinação. Existem fatores externos que influenciam o desencadeamento da narcose de maneira precoce. São eles: suscetibilidade pessoal à narcose, algumas pessoas entorpecem em profundidades menores que outras, embora outros fatores possam ser modificados, é importante mencionar que nosso corpo não metaboliza o nitrogênio, portanto, teremos sempre um nível fixo e pessoal de narcose. No caso, isso varia de pessoa para pessoa. Ansiedade, respiração, grau de esforço e temperatura da água. O aumento da frequência respiratória, tanto por água fria, ansiedade, esforço exagerado, ou simplesmente má técnica respiratória, fazem com que respiremos mais gás de nitrogênio que o necessário. Além de reter gás carbônico, aumentando o grau de narcose. Cansaço antes de um mergulho. Pessoas cansadas, ou que dormiram mal, ou por qualquer outro motivo, têm mais narcose do que quando descansadas. Álcool e drogas. O uso de bebidas alcoólicas antes do mergulho se soma à narcose por nitrogênio, que irá se apresentar em profundidades menores. No caso, se a pessoa fez ingestão de álcool ou drogas 24 horas antes de praticar a atividade do mergulho, ela vai ter uma narcose mais forte do que o normal, porque vai estar com o álcool circulando no corpo ainda. Medicações. Muitas medicações podem potencializar a narcose. É importante obter a orientação a respeito. Muitas delas são de uso corriqueiro e são usadas por mergulhadores, como descongestionantes, depressores labirintíticos, para prevenir enjoos e etc. Sexto, experiência e repetição. É um fator que influencia a narcose, porque à medida que ficamos mais experientes, certos fatores são naturalmente melhorados, como a técnica de respiração, o mergulhador não fica mais ansioso ao entrar no mar. Se pusermos um mergulhador para fazer uma tarefa numa profundidade que ele esteja entorpecido, porém consciente,
e fizermos repetir essa tarefa em condições idênticas de água no decorrer de dias, veremos que ele aumentará sua capacidade até um certo limite. Não que esteja menos entorpecido, ele vai estar entorpecido pela narcose, porém decorou ou aprendeu a fazer a tarefa e suportar o grau de narcose daquele momento. Medidas de precaução: é importante evitar mergulhar numa profundidade acima de 40 metros, uma vez que os mergulhos recreacionais recomendados, a profundidade é até de 40, né, metros. Alguns mergulhadores utilizam a regra do Martini para se precaver da narcose, ou para contabilizar o seu próprio grau de narcose. No caso, a cada 15 metros de profundidade é o equivalente a ingerir uma taça de Martini. Logo, a embriaguez da narcose seria proporcional à ingestão do Martini. Porém, isso é uma comparação empírica e não tem base científica nenhuma. O mergulhador pode ir testando a sua suscetibilidade à narcose, realizando os testes simples de raciocínio baseado no tempo de resposta, como um quebra-cabeça ou contas simples. Conforme o tempo de resposta é cronometrado, tanto na superfície como num grau mais profundo, né, você consegue descobrir o grau de suscetibilidade da pessoa à narcose. Por fim, a gente concluiu que a narcose foi e ainda é responsável por inúmeras mortes e também um dos maiores perigos enfrentados pelos mergulhadores devido à indução ao erro e ao aumento da autoconfiança durante o mergulho. Diferente do álcool, que quanto mais exposto à substância alcoólica, mais o indivíduo adquire resistência, o mesmo não ocorre com o nitrogênio, já que a gente não metaboliza ele. O grau de vulnerabilidade à narcose será sempre a mesma, independente de você ter narcoses recorrentes ou não. Não diminui com a prática. Diferente do álcool, em que o indivíduo fica ébrio por horas após o consumo, a narcose não. A partir do momento que você volta à superfície, ela desaparece. Essa foi a nossa apresentação. Obrigada.